Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar sobre Corinthians pode contratar Gabriel Paulista. Vou trazer essa informação para vocês com novidades. Vamos falar também sobre Luciano Acosta. Pode chegar no timão no meio do ano, caso o Rodrigo Garro saia. E se não sair, tem a possibilidade de contratar? Vou trazer todas as informações para vocês. Vamos falar também um pouco mais sobre o problema de Hugo Souza e Rodrigo Garro e as perspectivas do timão para o jogo de hoje diante do Vasco, certo, fiel? Já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, o Corinthians encara o Vasco hoje às 6h30 da tarde aí com sua equipe principal, aí já tentando emplacar a primeira vitória no Brasileiro. Lembrando que o Corinthians empatou contra o Bahia lá no Bahia, tá, fiel? O Corinthians, vamos dizer assim, a nossa força principal, mas sem os nossos aí principais dois jogadores, que na minha opinião é o Hugo Souza e também o Rodrigo Garro, tá? Lembrando que o Corinthians vai entrar em campo com o Matheus Donelli, seguido aí de Mateuzinho. Na nossa zaga a gente vem de Gustavo Henrique e Félix Torres. Na lateral esquerda temos a volta de Fabrício Angileri, tá, fiel? Lembrando que o Corinthians vem aí também com o seu meio campo no losango, tá, fiel? Corinthians que vai entrar em campo no losango com José Martínez Ranieri, seguido de André Carrillo, que vem fazendo ótimas partidas pelo Corinthians. Memphis vem armar e o nosso ataque aí de Romero e Yuri Alberto. Já cansei de deixar aqui a minha insatisfação com a não entrada do Igor Coronado. Acredito que o Igor Coronado merece ter mais oportunidades nesse time para poder provar o seu valor. Inclusive, existe uma treta entre Igor Coronado e Ramon Dias. Isso não significa que existe treta entre o grupo do Corinthians ou que há rachas, tá, fiel? Ou que há panelinhas com o jogador, um grupo gosta do Ramon, outro grupo não gosta. Não é isso que existe no Corinthians. O Corinthians é um grupo bastante unido, é um grupo aí que está junto com a comissão técnica. Esses pessoal que fala essas coisas é porque quer ganhar cliques e likes, trazendo polêmica à tona que não existe. O que existe são duas pessoas que têm divergências, que é o Ramon Dias e o Igor Coronado, e isso precisa ser resolvido, porque quem está sendo prejudicado nessa história é o Corinthians. As informações de treino que eu tenho referente ao Igor Coronado é que ele faz o arroz com feijão bem feito, mas não é aquele jogador extraordinário, pelo menos não é isso que apresenta nos treinos, tá? Então, já o arroz bem feito que ele faz, ele já merece a oportunidade de estar no time, pelo menos para iniciar uma ou outra partida como titular, para fazer uma nova avaliação do trabalho do Igor Coronado, principalmente agora que não temos o Rodrigo Garro. Então, se a gente tem um jogador no banco que custa R$2 milhões mensais e não pode fazer aí a substituição do Rodrigo Garro, que não pode substituir o atleta que ele é da posição, ele não está sendo adaptado, ele é da posição, então realmente fica muito difícil. Ou a diretoria conversa com o Ramon Dias para entender o que está acontecendo, se o jogador pode ser aproveitado ou não, ou tem que dispensar o Igor Coronado, porque realmente o seu salário é muito alto para ficar no banco de reservas aí e não poder contar com o jogador sempre que precisar. O que vocês acham disso? Eu quero saber a sua opinião. Certo, fiel? Vamos passar aqui já para o problema do Hugo Souza, tá, fiel? Porque eu quero ir mais além, tá? Porque a primeira coisa que eu quero pontuar para vocês aqui é que o primeiro culpado de tudo isso se chama Augusto Melo. Ah, mas como assim, corintianeiro? O Hugo Souza machucou, a culpa é do Augusto Melo? Não. A culpa do Augusto Melo é de não ter um goleiro substituto à altura. A culpa do Augusto Melo é de não ter um substituto à altura do Rodrigo Garro. A culpa do Augusto Melo é não ter um substituto à altura do Fabrício Angileri. A culpa do Augusto Melo é não ter um jogador à altura do Mateuzinho. Porque se a gente hoje tem o problema, e eu trago isso no canal faz tempo, hein? Faz tempo que eu trago isso no canal. Porque se hoje o Mateuzinho machucar, o Léo Manal não é o substituto da posição. Se o Angileri não jogar igual não jogou o primeiro jogo, o Matheus Bidu é o substituto da posição. Então é a mesma coisa que acontece hoje com o Hugo Souza. Amanhã ou depois o jogador precisa ser poupado porque são 3 competições simultâneas. A gente não tem um jogador pelo menos à altura, pelo menos até a metade do ano, né, fiel? Então é um erro grave da diretoria. Eu não consigo entender, eu não consigo realmente entender como que um clube do tamanho do Corinthians não tem um goleiro de reserva titular bom. Não tem um goleiro reserva bom. Como que um clube do tamanho do Corinthians não tem um lateral que presta? Um lateral para ser reserva de imediato.
Como que quer conquistar título se amanhã ou depois um jogador que precisa ser poupado por fadiga não tem um substituto à altura dele para substituir? Isso é inadmissível. O Corinthians hoje tem 11 titulares e mesmo com os 11 titulares é um clube deficitário, na minha opinião. Tem que contratar, fiel. Acabou a brincadeira, tá? Como diz o Rubão aí, acabou a farra. Chegar no meio do ano, tem que contratar. Não tem mais saída pro Corinthians. Ou contrata ou não vai disputar títulos. Pelo menos essa é a minha opinião. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Já o Hugo Souza, a volta dele aí é pelo menos um mês, tá, fiel? Mesma coisa do Rodrigo Garro, que faz um trabalho especial na Espanha aí, vai ficar uma semana lá, depois volta. Fora que o departamento médico do Corinthians já regrediu um pouco aí a situação do Rodrigo Garro, mas é um mês também, de 1 a 2, tá, fiel? O Rodrigo Garro é de 1 a 2 meses. O Hugo Souza é Rodrigo Garro de 1 a 2 meses para poder voltar. E é lógico que isso implica muito o Corinthians. Imagina a gente sem o Hugo Souza um mês, cara. Imagina o Corinthians um mês com o Matheus Donelli como titular. O goleiro não passa segurança. Não teve nenhuma culpa no jogo contra o Bahia, mas é um goleiro que não te passa segurança, é um goleiro que você não fica tranquilo. É um goleiro que a gente sabe que quando chegar lá não vai fazer um milagre, não vai defender um pênalti, não vai fazer, sabe? Não chega nem perto do Hugo Souza, essa é a grande realidade. E realmente o Matheus Donelli, na minha humilde opinião, não serve para ser goleiro reserva do Corinthians. Comentem porque eu quero saber a sua opinião, se eu estou certo, se eu estou errado. O espaço é de vocês para vocês comentar. Certo, fiel? Então vamos falar aqui sobre coisas boas, vamos falar sobre mercado da bola. Quero começar com a informação do Luciano Acosta, que estava no Cincinnati e hoje está no Dallas. Choveu de comentários. Corintianeiro, o Corinthians vai atrás do Luciano Acosta no meio do ano que já está aí, tá, fiel? O Corinthians já tentou contratar o jogador, não conseguiu, agora é o momento, vi informação não sei na onde, é verdade. Estou aqui para dizer para vocês que essa informação do Luciano Acosta, ela não passa de uma fake news. Ah, mas aí depois o corintianeiro não é bem informado, né? Ah, mas aí depois o corintianeiro só traz jogador para ganhar clique e like, né? Mas não vê que eu dispenso aqui nesse canal a maioria dos atletas que outras pessoas trazem. E eu não tô nem aí com os outros. O que me importa aqui é você e somente você, tá, fiel? Para você sair daqui bem instruído sobre realmente tudo que acontece com o Coringão aí, o nosso clube do coração, tá? Porque ele foi para o Dallas dos Estados Unidos, tá, fiel? Isso não significa que o Corinthians não pode contratar, mas ele está 2 meses lá no clube. Como que vai chegar no final do ano agora, faltando 2 meses aí para a abertura da janela, como que vai chegar aí daqui 2 meses, o Corinthians vai tirar o cara lá com 4 meses de contrato, sendo que ele tem contrato aí até o final de 2026. Então essa conversa é história para boi dormir, não existe negociação entre Corinthians e Luciano Acosta, tá? A não ser que apareça um clube lá querendo comprar o jogador, e eu acho isso aí, que isso é impossível de acontecer. A oportunidade que o Corinthians tinha de contratar o Luciano Acosta foi lá atrás, que estava perto até de vir para o clube, mas aí pediram uma grana muito alta e o Corinthians achou melhor não tentar a contratação do jogador, tá? Então, Corinthians, fiel, hoje não negocia com o Luciano Acosta, vai chegar no meio do ano, não vai negociar com o Luciano Acosta, muitas pessoas vão trazer, esquece, Corinthians e Luciano Acosta, pelo menos até o final do ano, tá, fiel? Pelo menos até o final do ano, pode ser que aconteça alguma coisa, mas na metade do ano, mesmo com a saída de Rodrigo Garro, qualquer outro jogador que possa sair, não vem Luciano Acosta pro Corinthians, é a informação que eu quero deixar para vocês aqui. Combinado? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, porque um jogador que tem grandes chances de vir pro Corinthians é o Gabriel Paulista, tá? Com passagens pelo Arsenal, com passagens pelo Vila Real, com um currículo incrível atualmente no Besiktas, titular absoluto, contrato até o fim de 2027, esse sim pode vir pro Corinthians, tá? Primeiramente, vou trazer as informações para vocês. Recentemente, ele já fez isso no passado. O Corinthians tentou sua contratação, não conseguiu. Ele já disse que queria jogar no Corinthians. Em entrevista recente, Gabriel Paulista repetiu que quer jogar no Corinthians. Ele quer vir jogar no Corinthians. Ele disse com as palavras dele: eu gostaria de voltar ao Brasil e gostaria de jogar no Corinthians. Então, a partir do momento que você tem um zagueiro que é titular do clube atual, que fala, que demonstra vontade de vir jogar no Corinthians, o mínimo que você tem que fazer como um clube profissional de futebol é ir atrás do jogador para você negociar com o atleta, tá? E realmente foi isso que aconteceu. O Corinthians foi atrás de Gabriel Paulista e hoje existe conversas apenas, mas
inicialmente de tudo, tá, fiel? O Corinthians vai tentar a contratação do jogador de novo. Isso que eu tô trazendo para você, eu não tô opinando porque eu acho que ele vai ou acho que pode ser. Estou trazendo para você uma informação concreta que hoje o Corinthians conversa com o Gabriel Paulista para ser zagueiro do Corinthians. Também não significa que eu estou cravando o jogador aqui para vocês, tá? Mas que existe uma negociação inicial entre Gabriel Paulista e Corinthians, existe. O que é essa negociação inicial? Discussão de salário, tempo de contrato, o primordial, ver se o clube vai liberar o jogador ou quais valores o clube pretende para liberar o jogador, se o clube faz um empréstimo de jogador, que é o que o Corinthians tenta nesse exato momento, o empréstimo do Gabriel Paulista. Ah, corintianeiro, mas o mercado da bola tá fechado. O Corinthians não pode contratar um jogador que tenha contrato vigente. Fiel, mas mesmo com o contrato fechado, o clube pode fazer a negociação pro meio do ano. Estamos falando aí de 2 meses para o mercado da bola abrir. Obviamente que é cedo ainda, mas pro futebol não, tá, fiel? Por quê? Os clubes já têm que definir os seus alvos, já tem que começar a estudar para na hora que chegar no meio do ano, você já está verbalmente fechado com o atleta ou muito próximo de acontecer aí a contratação do jogador, tá? Então, Corinthians negocia hoje com o Gabriel Paulista e a chance de vir é grande, porque a partir do momento que o jogador está declarando que quer jogar no seu time, só basta aí o Corinthians conseguir uma negociação com o clube do atleta para ele ser jogador do Corinthians. Atualmente o jogador ele joga como todos os jogos como titular, é titular absoluto lá, e eu acredito que o Corinthians possa conseguir essa contratação, já que uma vez o desejo do jogador ele é primordial em qualquer negociação. Ele não é o fator principal, porque existem direitos federativos, mas é primordial, é uma situação que muitos clubes de futebol, quando o jogador realmente quer ir, não segura. O Yuri Alberto, por exemplo, o sonho dele era jogar na Inglaterra, jogar na Premier League. Se o Yuri Alberto força, Augusto, eu quero ir, não quero ficar, Augusto Melo, eu quero ir, me vende, o clube vai lá e vende, o clube dificilmente segura o atleta, e espero que é isso que aconteça com o Gabriel Paulista. Certo, fiel? Hoje não teremos o vídeo da tarde, porque o Corinthians joga 6h30 diante do Vasco, tá? Mas amanhã voltamos aqui no mesmo horário, aqui meio-dia, para trazer o primeiro vídeo para vocês, recheado de informações e novidades. Combinado, fiel? Então, muito obrigado por tudo e vai Corinthians!